Bom dia, meus irmãos, muita paz para todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho, nessa reunião que eu encontro com o espiritual. Hoje é uma data especial porque vamos comemorar, o dia dos pais. E hoje é um dia onde temos que ser gratos para com eles. Desejar para eles tudo de bom, coragem, bom ânimo, e pedir a espiritualidade para que os pais, somos pais, temos pais, E com esse conhecimento espiritual que nós temos, no processo das reencarnações, nós vemos o quanto é grande a nossa família espiritual. Nós não temos só um pai, temos vários pais, vários, que passaram pela nossa existência e contribuíram para o que nós somos hoje. Mas, em especial, dedicamos também àquele que foi dessa reencarnação. Que esses que estão agora na atualidade conosco, dando o seu tempo, a sua energia e o seu amor para que a gente também cresça e evolua. Então, a missão dos pais também é muito importante. É isso que nós estamos aqui aprendendo, E vamos aprender hoje mais um pouquinho sobre a missão dos pais, aqueles que cumprem esse dever, porque ser pai é como o próprio Jesus falou, Como o próprio o Evangelho fala também, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos aprender a ser pai. Precisamos nos humanizar nesse sentido e entender, dentro dessa natureza divina, que é a proposta do próprio Espiritismo, por que nós somos pais, Para que somos pais? Porque a divindade, Deus, quer que a gente aprenda aquilo que Ele tem já na sua essência. Então, nós sabemos que é difícil ser pai, Às vezes porque a gente não consegue cumprir como deveríamos cumprir, na íntegra, com dignidade, com desprendimento e com amor. Então, ser pai é um processo evolutivo de que está dentro dos códigos divinos a gente atingir um dia. Assim como ser mãe também, para o espírito aprender essas dimensões é evoluir e é crescer. Então hoje nós vamos ter a presença do nosso amigo Valentim para poder falar conosco um pouco desse tema, missão dos pais. E para uma breve abertura do Evangelho, a gente vai ler aqui um tópico da Estranha Moral, capítulo 23, onde tem escrito: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá encontrar meu pai, ou enterrar meu pai. Desculpa. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas 9, de 59 a 60. O que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava o dever de piedade filial e sepultar seu pai, tendo, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida,
é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparado ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetivos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus nos ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria dele não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, gente, depois dessa mensagem de reflexão sobre deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, Jesus queria abrir os nossos olhos à vida espiritual. Muitas vezes nós ficamos presos às tradições, aos costumes sociais e esquecemos que somos espíritos, que viemos aqui cumprir uma atividade, um trabalho, uma missão. E muitas vezes a gente fica preso a essas questões humanas e esquecemos de viver a verdadeira vida do Espírito. Então, temos aqui hoje, a alegria de receber o trabalhador espírita, Antônio Valentim, para poder fazer o estudo de hoje, que é a missão dos pais. Antes eu queria pedir a ele para fazer a prece e depois ele faz o trabalho. Fica à vontade, gente. Jesus tem domínio, proteja, meu irmão. Que assim seja. Assim seja. Meus irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, abençoe a todos nós. Ao nosso trabalho desta manhã de domingo, em que, como já foi dito no nosso calendário terreno, estabelecemos aí um dia comemorativo aos pais. Evidentemente, quando falamos de pais, falamos de mães, falamos de filhos. Este grupo que forma a família, essa instituição maravilhosa, abençoada por Deus Pai. E não poderíamos rogar a ninguém melhor do que o Pai dos pais, o Pai das mães, o Pai dos filhos, Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus, na sua infinita misericórdia, através da espiritualidade maior, com a participação do nosso querido Francisco Cândido Xavier, possa nos dar a devida condição emocional, intelectual, psíquica, para que possamos aqui, nesta manhã de domingo, desenvolvermos os nossos estudos, nos respaldando no Evangelho de Jesus, na orientação que nos é dada em relação à grande missão de sermos pais. Que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que maravilha, meus irmãos. É extremamente gratificante sempre que temos uma oportunidade de poder dar uma contribuição
daquilo que realmente emana de Deus através de nós, independente da limitação que possamos ter. Não somos tão limitados a ponto de não poder proferir algumas palavras que nos ajude a entender um pouco mais sobre esta missão de ser pai. Para tanto, começamos com uma pergunta que é do Livro dos Espíritos, onde, na questão 582, vem a pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Que maravilha, né, meus irmãos? Já começamos com uma bela reflexão. Para lembrá-los, quando tratamos de pais, como disse anteriormente, vamos tratar de filhos. E hoje, mais do que antes, há uma diversidade nas características, nos níveis daqueles a quem consideramos como pais. Antigamente, era apenas considerado pai dentro de uma visão ainda muito limitada, mas propícia, de acordo à época, aquele indivíduo, aquele homem que se uniu a uma mulher e que deram assim, juntos, a oportunidade a esses espíritos que vêm para o nosso convívio na condição de filhos. Mas hoje, ser pai, não necessariamente você tem que estar unido a uma mulher para oferecer a ele o envoltório corporal. Mas você, no processo da adoção, pode estar aí desenvolvendo, vivendo, praticando a sua missão de pai, como temos visto na sociedade contemporânea, nas mais diversas formas de se viver. Né? Mulheres, mães, fazendo também o papel de pai, quando na ausência da pessoa masculina. Então, hoje, eu diria com muita propriedade que ser pai não necessariamente tem que ser homem, mas esse pai pode ser uma mãe, assim como a mãe pode ser o pai, e vice-versa. E é assim que temos visto, observado e vivido na sociedade atual. Bem, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muito há, no entanto, que mais cuidam de arrumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seus filhos. É óbvio que nem todos nós que somos pais temos essa missão extremamente clara na nossa consciência. E, quase sempre, nos descuidando daquele compromisso que assumimos antes mesmo de reencarnarmos, para que fôssemos aqui totalmente responsáveis, dedicados para a condução daquele a quem Deus nos confiou. Daquele ou daqueles a quem Deus nos confiou. Porque, gente, é extremamente gratificante
quanto da nossa compreensão enquanto pai. Não delimitamos, não ficamos limitados a doar o amor tão somente àquele filho consanguíneo, mas a tantos quantos mais possa existir na nossa relação enquanto aqui estamos vivendo essa encarnação. É extremamente gratificante indivíduos que na sua juventude, nós, na condição de pais, estendemos-lhes também o nosso amor, as nossas orientações, trabalhando para que ele pudesse também evoluir moralmente. E daí, por consideração, por reconhecimento, vem para nós o título de pai. É a expressão do sentimento de gratidão que faz morada naquele coração digno daquele indivíduo que, através do ato pleno da caridade, nós o envolvemos com o nosso amor e demos a nossa modéstia contribuição também na sua formação moral. E isso é o que basta aos olhos de Deus. Mas muitos de nós nos descuidamos. Por vezes, nos descuidamos de tal forma que dentro do processo do sentimento egoísta, buscamos viver outras coisas, considerando-as naquele momento como prioridade e mais importante do que verdadeiramente cuidar, zelar, orientar, amparar os nossos filhos na atribuição a qual Deus nos deu. E futuramente não teremos como reclamar se o resultado não nos foi o que esperávamos. Então, como está descrito aqui, que muitos há, no entanto, que mais cuidam de arrumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seus filhos. Embora, desde já observando nesse filho ou nesses filhos indícios que ele já traz de encarnações passadas para práticas não tão boas, não tão salutares, e que cabe a nós, enquanto pais, fazer o controle, trabalhar para eliminar essas más inclinações. Seja bem-vindo, meu irmão. Muita paz. Bom dia. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partirão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avance na estrada do bem. Isto é incontestável, mas, como sempre e de costume, nós não enfrentamos de frente o problema e não queremos assumir a responsabilidade. Estamos sempre transferindo para outras pessoas. O problema não reside no outro. O problema, ele existe em nós. Precisamos nos corrigir, precisamos nos melhorar. E aqui, numa oportunidade como estamos tendo nessa manhã, cujo tema é a missão dos pais, estamos todos tendo aí uma grande oportunidade de fazermos e refazermos as nossas reflexões mais profundas, no sentido de nos tornarmos melhores, para que das nossas ações não viemos a viver a infelicidade de sofrer pelo mau resultado apresentado pelo nosso filho, quando este resultado
ele é fruto da minha inação, da minha omissão, ou por vezes também da ação excessiva. Muitas vezes pecamos também por excessos. Então, tudo dentro da natureza é equilíbrio. E precisamos equilibrar as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, quanto ao processo da educação, da orientação aos nossos filhos. A pergunta 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então, meus irmãos, é claro, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Aí cabe uma outra reflexão, extremamente importante para todos nós. Deus, que é Pai maior, Ele não desiste de nós, seja qual for a nossa escolha. Quando escolhemos trilhar no caminho do bem, seguindo aquele bom exemplo dos pais biológicos a que Deus nos deu, ou não biológicos também, mas como temos esse comprometimento para caminharmos no bem, observando naqueles que têm a responsabilidade de nos conduzir, se de fato também neles tem a preparação suficiente para nos conduzir como deve. Porque há pais que falem no seu processo, da sua missão de conduzir o seu filho para o bem. Mas isso não determina que o filho deva seguir aquela orientação daquele pai que está sendo infeliz na condução do seu filho. E ainda assim, mesmo quando o pai erra, o filho pode ter a sua evolução consolidada, porque vem da natureza dele, da condição dele como espírito. E ele poderá e deve aí estar sendo também para o seu pai, desprovido ainda da moralidade necessária para conduzi-lo no processo de educação moral para que se torne um verdadeiro homem de bem. Este filho aí não deixa de ser também para esse pai um grande exemplo. E quiçá em encarnações futuras os papéis não se reinvertam, não venha se inverter. E que aquele que era filho passe a ser pai, ou que continue como filho, para ajudar ao seu pai a sua evolução também, que não foi possível dentro do tempo da sua existência no atual processo encarnatório. Então, meus queridos, como nós vimos ali, a responsabilidade dos pais, ela será sempre, ela é eterna, enquanto pais que somos. Porque Deus não desiste de nenhum de nós. E assim, não devemos nós desistir dos nossos filhos, independente de que ele torne-se um delinquente, não porque eu contribuí, mas dentro do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha, ele buscou os caminhos das sombras. Mas eu vou continuar com todo o meu amor, com toda a minha predisposição, a minha fé em Deus, através da orientação da espiritualidade maior, que vem das mais diversas formas, inclusive de obras literárias bem específicas, que nos ajuda no processo de educação dos nossos filhos. Nas oportunidades como essa, de trocarmos ideias entre nós mesmos, né? Essa troca de experiências na condição de pai, de mães e de filhos. Poder, então,
está sempre em agradecimento a Deus e nos predispondo para nunca, jamais desistir do nosso filho, do nosso irmão, da nossa mãe, do nosso pai, né? Enfim. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? A resposta: Deus é justo. Muito bom, muito bem colocado. Nós estamos agora tratando de um item que nos esclarece numa condição oposta à anterior. Não é verdade? Porque aqui se trata do filho que se tornou um homem de bem, independente do que o pai possa ter feito para que ele alcançasse ou não. Que às vezes, no exemplo que foi citado anteriormente, o pai não está em equilíbrio moral para dar ao seu filho exatamente aquela orientação devida e contribuir efetivamente para a sua evolução moral. Mas aqui, Deus é justo. E aí vem as orientações. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Que maravilha, meus irmãos! Lamentavelmente, como disse anteriormente, por vezes nos descuidamos dessa responsabilidade, dessa missão que nos foi confiada. Mas, como aqui todos nós estamos na condição de estudantes da doutrina espírita, esta doutrina de amor, de transformação moral, precisamos enxergar esta paternidade com os olhos do Espírito, para sabermos e não termos dúvida de que não estamos apenas gerando um corpo físico para o nada, para o acaso. Nós estamos gerando, materialmente falando, uma morada temporária a um espírito que precisa evoluir-se. Para tanto, é necessário este convívio material no processo atual da encarnação, onde todos nós devemos buscar sermos obedientes a todo aquele planejamento que foi desenvolvido antes de encarnarmos. De buscarmos, ainda de forma não tão consciente, mas não nos distanciarmos muito deste compromisso que assumimos para com Deus. Precisamos juntos nos ajudarmos mutuamente a nossa evolução moral. Então, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E esta resposta, meus irmãos, nenhum de nós poderemos, evidentemente, transferi-la para quem quer que seja. Do compromisso assumido de início ao final, caberá a cada um de nós a consciência de que fizemos a nossa parte. E assim, estarmos com a nossa consciência mais leve, de que se o resultado não foi o melhor, mas que também não foi
porque eu fui negligente no cumprimento dessas obrigações. Eu não amei o quanto deveria amar. Eu não me doei o quanto deveria me doar para que aquela alma denominada aqui de filho pudesse ter o melhor resultado. E como o que sai de nós é o que volta para nós, na condição de pai dedicado, amoroso, que contribuiu para a evolução do seu filho, a sua própria evolução se faz, porque é assim que funciona a justiça e a misericórdia divina. Oh, Jesus. Desculpe aí, meus irmãos. Veja aqui, Alberto. Eu cliquei embaixo aí. Bem, meus irmãos. Enquanto até aí eu vos pergunto, da forma como nós estamos trazendo a mensagem a vocês, está ficando claro? Está sendo compreensivo? Ou eu estou falando muito e não estou dizendo nada? Está ótimo. Mais explicável do que isso. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Gente, eu estou à vontade e não poderia ser diferente. Mas é óbvio que dentro de uma missão como esta, considerando até mesmo a faixa etária a que me encontro, é muito comum nos tornarmos mais sensíveis. E quando tratamos de um tema como esse, é preciso um equilíbrio emocional maior, para que tenhamos de fato a condição do desenvolvimento, da apresentação do tema, do trabalho. Porque neste momento somos todos envolvidos pelo amor divino do Pai maior. E quando falamos, exercitamos esse amor, trazendo estas lições maravilhosas, essas lições divinas, que nos fará refletir por todo o tempo da nossa existência, não só na condição de encarnados, mas também como espíritos eternos que somos. Então a felicidade é grande e a emoção maior ainda. Mas vamos nos controlando e discutindo mais sobre esta missão divina. É extremamente, meus queridos, desagradável, extremamente desagradável, vivermos por inobservância a esses preceitos contidos no Evangelho de Jesus, que fala a todos nós, através do capítulo 4º, ou 14º, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e nos traz as informações que nos dirige, que nos conduz para a consciência, de fato, do que deve ser a conduta do verdadeiro pai, que ama os seus filhos. Então, sofrermos por ver os nossos filhos em situações difíceis, vivendo os problemas que poderiam ter sido evitados se nós fôssemos um pouco mais vigilantes, um pouco mais amorosos. Então, busquemos viver de fato todas as boas ações que não deixe de futuro vivermos o sentimento de culpa. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vós seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis
para vós e para ele. Outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede sempre, e assim será sempre, a oportunidade de recomeçar. Porque no ponto em que nós aqui estamos, nenhum de nós poderemos mais fazer um novo começo, mas poderemos trabalhar muito para termos um final melhor do que até então nós temos trabalhado, para que cheguemos no final e, ao estarmos lá prestando conta do que fizemos dos nossos filhos, não viver esse sentimento de culpa, não ter esse sofrimento, porque cumprimos com a nossa parte, né? E Deus aí, mais uma vez, nos dá a condição de reencarnarmos e termos no seio da nossa família esses espíritos a quem nós, na oportunidade anterior, por negligência ou não conseguimos concluir a nossa prova, a nossa missão. E assim é dada a cada um de nós uma nova oportunidade. Mas, gente, são reflexões que cabem outras reflexões. Pensemos aqui e agora. Aquele filho que se perdeu por negligência minha na condição de pai. Quando me concedida uma nova oportunidade de reencarnar, para agora então eu fazer tudo aquilo que eu deveria ter feito antes, qual será de fato a condição desse filho que retorna também, para juntos evoluirmos nessa nova oportunidade? Será que esse filho estará retornando com todo o amor para me fazer também avançar, evoluir? Ou será que nele estará prevalecendo todo um sentimento de revolta? E que nas minhas inobservâncias eu volte novamente a sucumbir? Ou poderá esta revolta deste filho me fazer progredir ainda mais? Mas é preciso que o meu progresso se dê através do progresso de cada um daqueles a quem Deus me confia, não só necessariamente na condição específica de filho, para que eu exerça a minha missão de pai, mas como filho, que também tem um pai, tem uma mãe, como irmão, como amigo, e assim sucessivamente. Independente do personagem ao qual estejamos representando, prevalecerá sempre o amor, a dedicação, a não desistência do outro, seja ele qual for, feliz ou infeliz nas escolhas que façam. O Cristo está conosco nesse momento, nos auxiliando através desse estudo. O Chico também, e todos os demais que a nós conduz, para que sejamos felizes nas nossas tomadas de decisões quanto à missão que Deus nos confia. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que fez assim e que vos-la deu. Ora, meus irmãos, na nossa narrativa, de acordo ao texto aqui apresentado, vai se confirmando a sabedoria de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando falei lá atrás que devemos buscar desenvolver em nós
sempre a visão de espírito. É para facilitar a nossa compreensão dos fatos em que vivemos na condição de encarnado, com os diversos espíritos que Deus confia à nossa condição de conviver, de se relacionar e de se ajudar para evoluir. Conhecemos cada um dos membros da nossa família, conhecemos de fato os nossos filhos como espíritos eternos, sabemos como foi a encarnação passada, qual foi a minha atribuição na vida deste que hoje é o meu filho. São respostas que a doutrina amada de Jesus nos traz quando nos propomos de fato a viver o que estamos vivendo, o estudo. Por isso, gente, que não devemos de forma alguma repelir, seja quem for, principalmente a criança. Se ao velho não devemos fazê-lo, imagine a criança, que de nós ainda depende e muito, em condições muito maiores do que o velho, que já tem ali toda uma experiência vivida, embora por vezes não bem aproveitada. Mas esta criança depende de pais que estejam de fato comprometidos no sentimento de amor para lhe fazer progredir moralmente, aproximá-la de Deus, eliminando as tendências perniciosas, tudo aquilo que possa conduzi-la para uma derrota, já gerarmos a sustentação necessária para lhe garantir uma vida mais equilibrada. E quando não bem-sucedido formos, como já foi dito aqui, não vivermos o sofrimento porque negligenciamos no cumprimento do nosso dever. Mães, eu pulei um? Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, foi o que acabamos de informar. Foi a reflexão que fizemos neste momento, quando da nossa consciência do não conhecimento do outro. Eu estou conhecendo os meus filhos na encarnação presente. Mas qual de fato a minha preocupação em saber quando verdadeiramente os nossos caminhos se cruzaram? Já que todos nós estamos vindo de um processo infinito de reencarnações. Então, por que eu dar espaço a sentimentos que venham contrariar aos ensinamentos do Cristo, a lei de amor, e querer, dentro das minhas limitações ainda de entendimento dos desígnios de Deus, querer moldar o outro à minha maneira? De forma alguma. Nós estamos sendo pouco a pouco lapidados pelos ensinamentos desta doutrina de amor, nos preparando para preparar outras pessoas, outros irmãos queridos, não importa a condição, se de filho, de irmão, de pai, de mãe, enfim. Então, gente, é esta pergunta que nós deveremos, no nosso cotidiano, diante das mais diversas circunstâncias do nosso viver, se perguntar, né? Que o outro veio perdoar ou para expiar, ou seja, a gente tem que saber ali, se perguntar,
quem fomos para esta pessoa. Quem fui eu, encarnação anterior a essa, a este espírito. Quem é esse espírito para mim? E assim eu me investi de fato do verdadeiro amor fraterno, para me dedicar ao máximo à evolução daquele espírito. Embora ele seja redio, ele seja agressivo. Onde é que fica o exercício do perdão? É nessa hora. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Sempre, sempre. E aí a gente vai vivendo isso na prática do dia a dia. E vamos constatar, sem sombra de dúvida, que alguma melhora vai se processar naquele ser. Porque ninguém é só maldade. O amor está em primeiro lugar. Às vezes, não utilizamos dele no primeiro momento. Porque estamos no nível de imperfeição que precisamos de fato da presença desse pai, dessa mãe, que nos oriente, que nos encaminhe com afinco, com dedicação e amor, para que desperte em nós também esse sentimento que, por vezes, ao ser inserido naquela família, com o objetivo de ajudarmos mutuamente a nossa evolução, estamos ali cheios de ódios, por causas não atuais, mas de encarnações anteriores. E precisamos exatamente encontrar no outro essa predisposição de amar. E amar nessa questão da relação familiar de pais e filhos vai depender muito dessa questão do amor, na compreensão dele, dessa selvageria, dessa agressividade. E você buscando ser, e assim que deve ser, o bom exemplo, para que ele perceba que ele também pode fazer diferente e fazer melhor. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco os mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração cerrado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. E assim tem sido, meus irmãos. A todas as direções a que voltarmos o nosso olhar como espíritos, vamos identificar essas mães sofredoras, esses pais sofredores, porque não corresponderam àquela tarefa que se comprometeu com a divindade. E ainda na existência atual, começamos a viver o processo de expiação. Portanto, é sempre bom e nunca é demais lembrar que não nos resta muito tempo. Dentro das reflexões que precisamos fazer, através dos bons ensinamentos que estamos tendo da espiritualidade maior, da misericórdia de Deus, nós devemos começar a nossa mudança aqui e agora. Não há mais o tempo que a gente achava que teria. Hoje é realmente correr contra o relógio.
mas não correr desenfreadamente, correr por correr, sem observar os caminhos a que deverá ser seguidos, caminhados, percorridos, e assim sendo, com prudência, com consciência e responsabilidade, dotado do amor devido, continuar na nossa caminhada em prol da evolução de todos aqueles a quem Deus nos confia. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, gente. Senão Deus confiaria a condição de pai só àqueles que tivessem todo esse conhecimento. Mas é preciso ter esse conhecimento para você guiar uma alma ao bom caminho, fazê-la desenvolver-se no bom caminho, no caminho do bem, na prática do bem e do amor ao próximo, não. Tanto é que Deus confia a cada um de nós que Ele nos julga capazes. E nós devemos buscar fazer por merecer a essa confiança de Deus Pai. Somos imperfeitos, muitos imperfeitos, sim, mas temos dado passos significativos nesse sentido da nossa evolução. Tornamos-nos aptos aos olhos de Deus para ajudar aqueles que erram mais. Isso não quer dizer que nós não erramos, mas erramos menos. E aquele que erra menos, dentro daquilo que é importante, que é relevante para o outro, ele torna-se também um bom exemplo. E assim, o nosso processo de redenção vai se dando quando nós, inconformados com a nossa condição de espíritos ainda devedores, nos propomos ao estudo para nos tornarmos melhores e fazer por merecer aos olhos de Deus missões, não só como na condição de pai, mas de irmão, de amigos, enfim, de tudo que Deus possa nos confiar, de sermos de fato os mensageiros dos bons ensinamentos do Cristo, de fazer chegar aos corações dos nossos irmãos, não apenas na condição de pai, as leis divinas que está descrita na consciência de cada um de nós. E assim, meus irmãos, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Como é comum, meus irmãos, nós nos descuidarmos nos nossos próprios procedimentos, no nosso próprio entendimento do que seja de fato a vida. E numa demonstração explícita de egoísmo e de orgulho, implantamos naquele ser que precisa receber de nós a semente da prosperidade, do amor, nós implantamos nele ali a semente do orgulho, a semente do egoísmo. É comum o filho seguir os passos do pai, daquele que ele vê como protetor, como amigo, como orientador. A imagem do certo e do errado, ele tem no exemplo que o pai vai deixando para ele. E até aí, estamos todos nós, de fato, conscientes de que estamos dando o nosso melhor. Portanto, estudar a natureza dos nossos filhos, buscar conhecê-lo na sua essência como espírito, entender a razão pela qual aquele espírito
está conosco para que nos ajude e seja ajudado por nós a evoluirmos moralmente, meus irmãos. Portanto, esses são os exemplos que deveremos combater quando observarmos que são tendências que estão se manifestando nos nossos queridos, pequenos e amados filhos, do ponto de vista material, mas que já são extremamente grandes, evoluídos também do ponto de vista espiritual. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuide de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Porque quando do lançamento dessas raízes, mais ainda será exigido de nós a condição devida para um combate mais eficaz, quando a coisa já se aprofundou. Muitos pais hoje amargam por não ter, no momento exato, ter dado um combate adequado àquelas tendências perniciosas do filho. De dizer o não no momento em que deveria. E assim, ainda que sem se aperceber, foi complacente, foi irresponsável por vezes, quando concordou com o filho, quando disse sim no momento em que deveria ter dado não. E as raízes, elas se tornam cada vez mais profundas quando, na condição de pai, simplesmente achamos mais cômodo para quem? Para nós mesmos, dizer, agora é com você, se vire. Eu disse que não fizesse. É comum, e aqui não precisamos enumerar, que é fato, devidamente registrado na nossa sociedade. O número absurdo de filhos que foram postos para fora de casa, no momento em que ele mais precisava do apoio dos pais. E aí vocês dirão, há de dizer, ora Valentim, cada um é que sabe de si. E Deus sabe de todos nós. Por isso mesmo, sabendo de nós, Ele não desiste de nós em momento nenhum. Pense se Ele nos expulsasse da sua casa. Como nós poderíamos, de fato, buscar o equilíbrio para recomeçarmos e fazermos diferentes e melhores? Portanto, sempre prevalecerá o perdão e o amor. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os ver apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho. Não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Muito claro. Por vezes nós estamos reclamando do resultado que estamos tendo com o nosso filho. Mas ainda não estamos querendo assumir que fomos falhos no processo educativo do mesmo. Quando os pais han feito tudo o que devem, pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcança êxito, não tem de que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Não desistimos. O filho pode até desistir da nossa convivência, do nosso relacionamento. Ele pode, dentro do livre-arbítrio dele, buscar a porta da rua. Mas não porque nós o impulsionamos para isso. E aí, como pai, ainda assim, consciente de que demos o nosso melhor e que fizemos tudo o que poderíamos ter feito, por não ter o êxito que gostaríamos, mas confiante na justiça divina, ameniza-se então o nosso sofrimento, porque este não deixa de existir, embora tenhamos a nossa consciência tranquila.
Porque o amor, ele prevalece em nós, e assim há aquele sentimento de sofrimento por ver o nosso ente querido, o amor da nossa vida, buscar um caminho tortuoso. E que nada mais podemos fazer a não ser continuar amando, orando a Deus e pedindo por aquele nosso filho querido. Amargura muito natural que então lhes advém, olha aí. Improdutividade de seus esforços, o que acabamos de dizer. Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhe será concluir, noutra existência, a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato o recompensará com seu amor. Não podemos precisar em que encarnação, mas um dia acontecerá. Dia dos Pais é o dia de Deus. Chico Xavier, Emmanuel. Nós temos aí, então... Vai fazer pergunta para você agora e pode ficar aí. Para finalizar, eu vou abrir o espaço para que vocês façam as perguntas. E, fim das perguntas, a gente entra com o... Você quer o texto? Bem, vamos todos reconcentrar-nos. Porque estamos concentrados. Vamos reconcentrar para, na medida do possível, internalizarmos esta mensagem. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos, detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e em muitas ocasiões alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardas da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadecete de nossos irmãos, os homens, que não vacilam em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que o fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje institui datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Do livro Seara de Fé, Emmanuel Francisco Cândido Xavier.
Ok? Bem, meus irmãos. Agora vocês ficam à vontade. Suas considerações, certo? Né? Não tem pergunta? Tem depois. Então, Para a gente finalizar. queridos irmãos, considerando a temática desta manhã, fica para nós todas as reflexões cabíveis e imaginárias, não apenas considerando a nossa condição de alma, mas acima de tudo, de espíritos. Que não deixemos faltar em nós esta força do amor do Pai Celestial, do Cristo irmão, de Maria, a mãe, e de todos aqueles benfeitores da espiritualidade maior, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, no exemplo da humildade, no exemplo do irmão, do pai, do filho, de todos os personagens que podem assim constituir a vida do espírito na matéria deste planeta abençoado, desta terra-mãe. E assim, buscando o amparo em cada um desses benfeitores, nos dotemos do verdadeiro amor para darmos a nossa contribuição significativa a todos aqueles que Deus Pai assim nos traz como verdadeiros presentes a cada dia da nossa existência terrena, para que juntos, vivendo e nos envolvendo no eflúvio deste amor, poder um dia retornarmos a dimensões mais evoluídas, até o dia em que constituirmos em nós a brancura, a pureza necessária para nos apresentarmos a Deus Pai Todo-Poderoso. E mais uma vez, de todo o nosso coração, poder dizer com todas as forças do nosso amor: obrigado, meu Deus, o meu Pai eterno. Obrigado, Senhor. Que assim seja, meus irmãos. Graças.